Como é possível que a maior frustração e o choro mais amargo de um grupo de pessoas tão sinceras tenha se transformado na chave para desvendar o maior mistério do cristianismo? É uma pergunta e tanto. Pois é, hoje nós vamos descobrir isso. Olá, um cumprimento muito especial e extremamente caloroso a quem nos acompanha no canal Voz do Remanescente. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria imensa ter essa audiência tão dedicada conosco para mais um estudo aprofundado. E hoje, olha, o nosso mergulho nos textos vai ser em algo verdadeiramente monumental. Sem dúvida. Nós vamos explorar o capítulo 24 do livro O Grande Conflito. O tema é Quando Começa o Julgamento Divino. E para quem já conhece um pouco dessa história, sabe que estamos pisando em solo sagrado, né? Muito sagrado. E cheio de emoção. Exatamente. O nosso objetivo principal nesta análise de hoje é desvendar um dos momentos mais cruciais e, ironicamente, um dos mais mal compreendidos de toda a história cristã. Nossa, com certeza. Estamos falando do grande desapontamento de 1844. Queremos entender o que o texto argumenta que de fato aconteceu. Não aqui na Terra, claro, mas lá no santuário celestial. É uma mudança de perspectiva gigantesca. Sim. E é um tema que exige reverência, mas também um profundo senso de maravilhamento ao analisarmos como a pena inspirada descreve a providência divina atuando, mesmo no meio da dor mais profunda. É uma jornada em tanto. E só para deixar claro, ao longo da nossa conversa, sempre que formos nos referir aos escritos que embasam esse capítulo histórico, faremos isso usando expressões como a pena inspirada ou espírito de profecia. Perfeito. Pois, para a audiência que estuda esse material, é exatamente isso que esses textos representam, uma luz guiando o entendimento humano. Mas logo de cara, tem uma grande tensão que a gente precisa resolver. Estávamos falando sobre frustração no início. O outono de 1844 foi marcado por uma tristeza simplesmente esmagadora para os pioneiros adventistas. Uma tristeza paralisante. Sim. Como é que essa dor indescritível se tornou a peça central para entender o plano da salvação? Então, para entender a virada dessa história, a gente precisa olhar para a matemática e para a expectativa daquele grupo. Certo. Eles estavam fundamentados em uma profecia muito específica, a de Daniel 8,14, aquela que fala sobre as 2.300 tardes e manhãs até que o santuário fosse purificado. A base de tudo. Exato. E somando isso à mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14, que anunciava a hora do juízo, eles chegaram a uma conclusão lógica para a época. Que o santuário seria a Terra, né? Isso. Acharam que o santuário a ser purificado seria o nosso planeta e que essa purificação seria feita pelo fogo. Na segunda vinda de Cristo. Exatamente. Nossa, e eles esperaram com uma fé que, honestamente, é difícil até de imaginar hoje em dia. Muito difícil. Eles arrumaram suas vidas, confessaram falhas, colocaram o coração inteiro nessa esperança de ver o Salvador face a face e o dia passou. Jesus não voltou. Pois é. É de partir o coração ler os relatos históricos. O texto compara a dor profunda deles com a dor de Maria Madalena chorando junto ao sepulcro vazio de Jesus quando ela diz: "Levaram o meu Senhor e não sei onde puseram." Uma analogia fortíssima. Sim, foi uma sensação de perda total, somada, claro, à zombaria da sociedade ao redor. Todo mundo rindo deles. O abismo emocional em que eles caíram foi imenso. Contudo, é nesse exato ponto que o espírito de profecia traz a revelação que muda completamente o rumo da história. A grande virada. A pena inspirada explica de forma cristalina que o erro daqueles estudantes dedicados da Bíblia não estava na data. Olha só. A cronologia estava certíssima. Os cálculos proféticos dos 2.300 dias apontavam irrefutavelmente para o outono de 1844. Então, onde é que eles erraram? O grande erro estava na natureza do evento esperado. A profecia não apontava para o retorno físico de Cristo à Terra naquele momento, mas sim para um evento que ocorreria no céu. Certo, vamos desempacotar isso. Vamos lá. Pense na seguinte situação. Imagina que uma multidão enorme está no portão de desembarque de um aeroporto, segurando balões, cartazes, esperando ansiosamente um ente querido chegar no voo das 3 da tarde. Aquele clima de festa. Isso. O horário chega, os passageiros desembarcam
e a pessoa não está lá. Todos começam a chorar achando que a pessoa perdeu o voo, ou pior, que algo terrível aconteceu. O desespero bate. Bate forte. Mas, na verdade, essa pessoa especial pegou um acesso VIP direto da pista e foi direcionada a uma sala restrita de reuniões no último andar do próprio terminal. Ah, entendi para onde você está indo. Foi para lá assinar documentos cruciais que vão garantir o futuro financeiro e a segurança de toda aquela família antes de finalmente descer e abraçar a todos. Ou seja, a multidão estava com o horário certo, no aeroporto certo, mas olhando para o andar errado. Exatamente. O que é fascinante aqui é que as próprias escrituras já previam essa expectativa não atendida. Sério? Onde? O livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 1, diz que o Senhor viria de repente ao seu templo. Note o detalhe vital, ao seu templo, não à terra. Nossa, faz todo sentido. Seria um evento súbito, inesperado, para o povo que aguardava o fim do mundo. Eles estavam focados em textos como 2 Tessalonicenses 1.8, esperando que ele descesse dos céus como labareda de fogo. O que é uma imagem e tanto, né? É forte. No entanto, a profecia de Daniel 7.13, que se cumpria naquele momento, mostrava o Filho do Homem se dirigindo ao Ancião de Dias no céu, não descendo as nuvens da terra. Entendi. Mas olha, se Jesus, usando a nossa analogia, apenas mudou de sala no terminal celestial em 1844, o que exatamente ele estava fazendo antes e o que ele passou a fazer depois? Essa é a grande questão. Porque afirmar que ele entrou em uma nova fase de ministério levanta uma dúvida enorme sobre como o céu realmente funciona na prática. Essa é a pergunta que destranca todo o capítulo. Para compreender a mecânica do que aconteceu no céu, a pena inspirada nos orienta a olhar para o modelo arquitetônico e litúrgico do santuário terrestre, lá no Antigo Testamento. O santuário de Moisés. Exato. Aquele tabernáculo construído por Moisés era uma maquete, uma sombra visual do santuário celestial. O tabernáculo terrestre tinha 2 compartimentos principais, o lugar santo e o lugar santíssimo. Ah, sim. E o serviço que os sacerdotes faziam lá dentro era dividido em 2 partes muito distintas, certo? O ministério diário e o anual. Precisamente. Durante o ano inteiro, todos os dias, o pecador trazia um sacrifício, confessava seu pecado sobre o animal, e o sangue era levado pelo sacerdote para o primeiro compartimento, o lugar santo. Isso mesmo, como uma transferência, né? Isso mesmo. O pecado saía do homem e era transferido simbolicamente para dentro do santuário. O perdão era garantido pela graça, claro. Uhum. Mas o santuário ia ficando, digamos, contaminado com o registro de todos esses pecados perdoados ao longo do ano. Ou seja, o santuário absorvia a culpa de todo mundo. Mas assim, isso não podia durar para sempre. Tinha que haver uma limpeza em algum momento. E é aí que entra o serviço anual. Uma vez por ano, no grande dia da expiação, a rotina mudava completamente. O Yom Kippur. Exato. O sumo sacerdote entrava no segundo compartimento, o lugar santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança. E no momento em que ele entrava lá para fazer a purificação final do santuário, removendo definitivamente os pecados que haviam sido acumulados... Espera. Então o serviço lá no primeiro compartimento parava. Parava totalmente. O ministério de transferência de pecados no primeiro compartimento cessava por completo. Era a conclusão de um ciclo. Nossa! Termina uma fase e começa outra. E isso nos leva àquele conceito famoso e, confesso um pouco polêmico, das portas no Apocalipse, não é? O conceito das portas abertas e fechadas. Sim. A ideia de que uma porta se fechou no céu e outra se abriu. Mas olha, uma porta fechada no céu em 1844, isso soa aterrorizante. Pode soar mesmo. Se eu estivesse lá na época, ouvindo que a porta tinha se fechado, minha primeira reação seria achar que Deus trancou a porta da salvação e jogou a chave fora. A graça acabou. As pessoas devem ter entrado em pânico. O pânico inicial foi bem real. E muitos chegaram a essa conclusão desesperadora de que o tempo da graça havia se encerrado para o mundo inteiro. Dá para entender o desespero deles. Dá sim. Mas o espírito de profecia ilumina esse texto de Apocalipse 3, versículos 7 e 8, mostrando que não foi a porta da salvação que se fechou. O que se fechou foi a porta do lugar santo. Ah, a primeira porta. Exato.
A fase do ministério de Cristo, que durou cerca de 1.800 anos após sua ascensão, foi concluída. Em contrapartida, uma nova porta foi aberta no lugar santíssimo, inaugurando a fase final da expiação. Entendi. A salvação não acabou, ela simplesmente avançou para o seu estágio final. Então, o que tudo isso significa? O perdão não foi cancelado. Ele apenas mudou de endereço no céu. Mas assim, como o texto resolve o fato de que a maioria do mundo cristão ignorou essa mudança de endereço? Se conectarmos isso ao quadro geral, a pena inspirada traça um paralelo formidável com os judeus nos dias de Cristo para explicar isso. Conta mais. Quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo terrestre se rasgou. O sacrifício definitivo foi feito, e a porta do sistema de sacrifícios de animais se fechou para sempre. Aquele sistema perdeu a validade na mesma hora. Perdeu. Os judeus que rejeitaram a cruz e continuaram matando cordeiros no templo em Jerusalém ficaram em trevas espirituais. E por quê? Porque estavam no lugar errado de novo. Porque se recusaram a entrar pela nova porta, que era o ministério do Jesus ressuscitado no céu. O foco da graça havia mudado, e eles não acompanharam a mudança. Eles ficaram do lado de fora da realidade espiritual, agarrados a uma sombra, a um ritual que já não tinha mais nenhum endosso do céu. O texto argumenta que a mesma dinâmica ocorre hoje. Sério? Sim, cristãos professos que ignoram voluntariamente a obra final de Cristo no santuário celestial, que rejeitam a mensagem do juízo investigativo, acabam não recebendo os benefícios dessa intercessão específica no lugar santíssimo. Uau! O perdão ainda está amplamente disponível, claro, mas a verdadeira adoração exige que o crente acompanhe a Cristo pela fé, compreendendo o que ele está realizando agora. Mas vem cá. Como alguém aqui na Terra acompanha Cristo em uma sala celestial invisível? Uma boa pergunta. O livro usa uma das ilustrações mais famosas do Novo Testamento para explicar isso. Mas o que me surpreende é que ele vira o entendimento tradicional de cabeça para baixo. Totalmente. No verão de 1844, o grande clamor era: aí vem o esposo. A parábola das 10 virgens de Mateus 25 estava impulsionando o movimento. O clamor da meia-noite. Isso. A expectativa geral era simples: o esposo é Jesus e as bodas, o casamento em si, representam o momento em que Jesus volta para buscar a sua noiva, que é a igreja. Mas a pena inspirada diz que não é bem assim. De fato, a análise feita no texto desconstrói essa ideia popular de forma bem meticulosa. O espírito de profecia demonstra, comparando escritura com escritura, que as bodas não ocorrem na terra e o casamento não é a segunda vinda. O que são as bodas, então? Na linguagem profética bíblica, o casamento representa a recepção do reino pelo próprio Cristo, lá no céu. Espera, mas e a noiva? A igreja não é a noiva nessa figura profética. Eu achava que essa era a metáfora mais universal do cristianismo inteiro. Em outros contextos, a igreja é retratada como a noiva, sim, com certeza. Mas nesta profecia específica, a pena inspirada traça uma linha teológica rigorosa baseada no livro do Apocalipse. Apocalipse 21, versículos 9 e 10, diz claramente que a esposa, a mulher do Cordeiro, é a capital do reino, a Nova Jerusalém, que desce do céu. A igreja não é a esposa nesta parábola. Nossa! O povo de Deus, segundo o Apocalipse 19.9, são os convidados para a ceia das bodas. A cidade é a noiva. Os salvos são os convidados. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Na parábola das virgens, o texto de Mateus diz: as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Como é que as virgens, que representam a igreja na terra, entram para um casamento que está acontecendo no céu entre Cristo e a Nova Jerusalém diante do ancião de dias? É o paradoxo do texto. Sim. E é aqui que o conceito de acompanhar pela fé ganha vida de um jeito lindo. Ir às bodas significa compreender a mudança de ministério e alinhar o coração com o que está acontecendo lá em cima. Perfeitamente colocado. Entrar no lugar santíssimo através do estudo da Bíblia, da oração e de uma vida transformada pela graça.
Essa compreensão profunda separa duas classes de pessoas descritas no próprio movimento adventista da época e, convenhamos, que existem até hoje. É verdade. Um grupo estuda a Bíblia, busca o Espírito de Deus e espera pacientemente acompanhando a obra do Salvador passo a passo. O outro grupo age puramente pelo impulso e pela emoção. Só no calor do momento. Exato. É influenciado pelo medo do fim do mundo, satisfaz-se com a teoria superficial da verdade e, na hora da prova, descobre que a sua lâmpada está sem o azeite, totalmente desprovida da verdadeira graça transformadora. É aquele indivíduo que se move só porque tem pânico do juízo e não porque ama o Salvador que está oficiando no juízo. O que, inclusive, nos força a encarar a natureza desse tribunal celestial. Para aprofundar a parábola das virgens, o capítulo a conecta com outra parábola famosa, a das bodas do filho do rei, em Mateus 22. O rei dá a festa, os convidados chegam, mas há um detalhe que antecede a festa. O rei entra para ver os convidados antes de o banquete começar. Ele faz uma inspeção minuciosa. Uma checagem. Isso. O texto bíblico diz que ele verifica quem está vestindo o traje nupcial apropriado. E esse traje representa o caráter purificado, as vestes lavadas e embranquecidas no sangue do Cordeiro. Que imagem poderosa! Essa investigação dos trajes de cada convidado é a ilustração perfeita que a pena inspirada usa para explicar a natureza do juízo investigativo. E essa imagem de uma investigação prévia do caráter de quem professa o nome de Deus aponta para a pergunta mais solene que o texto resgata do profeta Malaquias: quem suportará o dia da sua vinda? É a pergunta central. E aqui, o capítulo do grande conflito chega no seu ápice prático. O argumento é que existe uma ligação direta, uma simetria de causa e efeito entre o que está acontecendo no céu agora e o que precisa acontecer no coração humano na Terra. O princípio estabelecido é que, enquanto os pecados estão sendo removidos do santuário celestial no processo final do juízo, deve haver uma obra especial de purificação, de abandono do pecado entre o povo de Deus aqui embaixo. Tipo um reflexo. Isso. Essa é a essência prática das mensagens dos 3 anjos de Apocalipse 14. O tribunal no céu exige um despertar espiritual na terra. O arrependimento profundo deve acompanhar a obra de apagamento dos pecados nos livros celestiais. Mas olha, eu preciso ser muito honesta e trazer a empatia para o centro da nossa discussão agora. Claro. A pena inspirada descreve um padrão de juízo que, num primeiro momento, faz qualquer um tremer. O texto afirma que aqueles que estiverem vivos na terra, quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial... Ou seja, no fim do tempo da graça. Isso. Eles terão que estar em pé na presença de um Deus infinitamente santo, sem um mediador. A instrução diz que as vestes devem estar imaculadas e o caráter liberto do pecado através da graça de Deus aliada ao esforço diligente. É um padrão muito alto. Demais. E diante da ideia de viver sem um mediador e ter cada intenção perfeitamente examinada, é incrivelmente fácil que o crente sinta ansiedade, pavor ou simplesmente desista por achar que é uma meta impossível. O desespero bate à porta. É verdade. Como é que se pode encarar uma mensagem teológica tão imponente, não com um medo paralisante, mas com aquela viva esperança e gozo inefável que os próprios pioneiros sentiram? Isso levanta, talvez, a questão pastoral mais importante da nossa análise de hoje. O temor é a reação natural do ser humano diante da pureza absoluta de Deus. Sim, a gente se sente muito pequeno. Porém, o texto aconselha o leitor a trazer o foco de volta para o caráter compassivo de quem está conduzindo tudo isso. O juízo investigativo não é descrito como uma caça às bruxas cósmica. Ainda bem. Não é Deus procurando freneticamente uma desculpa burocrática para condenar a humanidade. Muito pelo contrário. É o oposto, né? É o processo divino desenhado para apagar definitivamente o pecado do universo e vindicar diante de todos os mundos não caídos aqueles que confiaram nos méritos de Cristo. Ou seja, não é o carrasco afiando o machado para nossa execução. É o grande médico entrando na sala de cirurgia para remover o tumor do pecado para sempre, garantindo que o universo nunca mais adoeça. A analogia cirúrgica capta perfeitamente a essência. A luz sobre o santuário celestial foi proporcionada para revelar nossos novos deveres, sim, mas sempre sob a ótica da graça.
É reconfortante ouvir isso. O foco de quem deseja estar preparado não deve estar paralisado no pavor do tempo de angústia ou na ansiedade de um dia ficar sem mediador. Onde deve estar o foco, então? O foco deve estar inteiramente na parceria diária, humilde e constante com o sumo sacerdote, que está neste exato momento pleiteando com seu próprio sangue por nós. Que maravilha! O perigo real apontado pela profecia não é o juízo em si. O perigo é a negligência, é rejeitar a luz que chama ao arrependimento hoje. Quando se abraça essa obra de purificação, a igreja pode se tornar aquela igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, como Paulo descreve lá em Efésios 5. E essa necessidade absoluta de purificação, de permitir que as manchas do caráter sejam lavadas, nos deixa com uma imagem final neste capítulo que é linda. Muito linda. É uma cena fornecida pelo profeta Malaquias e que o espírito de profecia destaca brilhantemente. Para mim, pessoalmente, é uma das analogias mais comoventes para explicar o juízo de todos. Malaquias 3. Isso, Malaquias 3, versículo 3 diz o seguinte sobre o Senhor: "E assentar-se-á afinando e purificando a prata." A força literária e teológica dessa metáfora do ourives é incomparável para explicar o que Cristo está fazendo no lugar santíssimo. Sim, pense no trabalho meticuloso de um ourives na antiguidade. Para que a prata crua e cheia de terra seja purificada, para que o metal valioso seja separado das escórias de chumbo e de todas as sujeiras que estão grudadas nele, o ourives precisa colocar essa prata no fogo. Não tem outro jeito. Mas não em qualquer beirada do fogo. Ele precisa colocar a prata exatamente no centro das chamas, na parte mais incandescente, mais quente e intensa do forno, para que todas as impurezas sejam queimadas. Um calor extremo. A prata sofre com o calor. Só que o detalhe que muda toda a perspectiva do juízo, o detalhe que arranca o medo e planta a esperança, é a postura do ourives. Exatamente. O profeta diz que ele não joga a prata no fogo e vai fazer outra coisa. Ele não vira as costas para resolver outro problema no universo. O texto diz que ele se assenta. Ele senta ali perto. Ele olha o metal e ele senta de frente para o fogo. Ele observa o processo de perto com um cuidado infinito, sem tirar os olhos do metal um único segundo sequer. Porque o risco é grande. Sim, porque se a prata ficar tempo demais no fogo, se o calor for um grau acima do necessário, ela é destruída. E a pergunta sempre surge como o ourives sabe o momento exato em que a prata está totalmente pura e pronta para ser retirada do calor extremo? É a melhor parte. A resposta é fascinante. Ele sabe que o processo terminou quando ele consegue ver o seu próprio rosto perfeitamente refletido na superfície brilhante da prata. Essa é a síntese magistral do que o espírito de profecia revela sobre 1844 e sobre o juízo. Com certeza. O juízo investigativo não é o fogo da destruição preparado para aterrorizar os filhos de Deus. Ele é o fogo cuidadoso, focado e amoroso do ourives divino. Que imagem maravilhosa! Isso nos deixa com uma reflexão final que deve ecoar em cada coração que nos ouve hoje. Quais são as escórias, as atitudes, as impurezas silenciosas que o grande sumo sacerdote está, neste exato momento, tentando limpar com infinito amor na vida do crente? É uma pergunta que vai fundo na alma. Qual parte da experiência humana ainda precisa passar pela fornalha da graça, suportando o calor da disciplina divina, para que no final desse processo o reflexo do próprio Cristo possa brilhar de forma perfeita e inconfundível no caráter? Refletir o caráter do ourives. É isso. Esse é o objetivo supremo do santuário. Nossa, gostaríamos de agradecer profundamente a cada pessoa que dedicou o seu tempo para mergulhar neste texto conosco hoje, pela Voz do Remanescente. Foi um privilégio. Continuem estudando, continuem buscando entender as Escrituras e, acima de tudo, sigam pela fé o sumo sacerdote onde quer que ele esteja. Que essa compreensão mais profunda traga não o temor paralisante, mas uma firme, inabalável e viva esperança no plano da salvação. Um grande abraço a toda a audiência da Voz do Remanescente e até o nosso próximo encontro.